Salve Maria, viva Cristo Reis! Mais uma catequese e hoje vamos falar sobre o juízo final, o julgamento do justo e dos injustos, o julgamento entre o bem e o mal. Essa é uma catequese muito importante, que você possa compartilhar com seus amigos e acompanhar aqui nessa catequese com o seu catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua Bíblia, para que você possa entender esse conteúdo. A primeira catequese que eu fiz nessa série foi o juízo particular, que acontece após a morte. A segunda catequese eu falei sobre o céu. A terceira eu falei sobre o purgatório. E a quarta eu falei sobre o inferno. E hoje eu vou falar sobre o juízo particular, o juízo final. Hoje é o juízo final que a Igreja ensina. Divulgue essa catequese com seus amigos, compartilhe, se inscreva no canal. Muito importante para que outra pessoa possa ter esse conhecimento. Às vezes, muitos de nós católicos têm a Sagrada Escritura, mas não lê. Não tem um catecismo. E não conhece o que é o ensinamento da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje eu vou ensinar aquilo que a Igreja ensina. Todas as catequeses baseadas no catecismo, na doutrina e na Sagrada Escritura. O juízo final. E aqui, começando no parágrafo 1038, vai até 1041. O juízo final. A ressurreição de todos os mortos, do justo e do injusto. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e versículo 15. Acontecerá o juízo final. E este será a hora em que todos que repousam no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Então, Cristo virá em sua glória e todos os seus anjos com ele. E serão reunidas em suas presenças todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, e versículo 31, 33 até o 46. Vou fazer uma meditação aqui rápida, para que nós possamos entender melhor. Todos que repousam no sepulcro ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida. Essa ressurreição de vida é aqueles que vão ressuscitar para morar com Deus no céu. A vida eterna no céu. Onde há glória, onde há alegria, onde vai contemplar a face de Deus como Ele é. Essa é a ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento, onde vão ser julgados diante do tribunal de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E aqui, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como pastor
separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aqui, as ovelhas e os cabritos. As ovelhas são os justos que praticaram o bem e vão contemplar a face de Deus. Os cabritos são os que praticaram o mal. Então, as ovelhas à direita, que são os justos, vão estar com Deus no céu, e os cabritos que vão para o inferno. E irão para o castigo eterno. Os que estão à esquerda dos cabritos irão para o castigo eterno. E são os que estão perdidos, os injustos, que praticaram o mal, morreram em pecado mortal e não se arrependeram. Esses irão diretamente para o inferno. O inferno é eterno. Assim como existe a eternidade do céu, também existe a eternidade do inferno. Esse é o juízo final. Todos os corpos ressuscitarão. Vamos estar aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 28 e 29. Os que praticaram o bem para a glória eterna, e os que praticaram o mal para a condenação eterna. É a doutrina da nossa igreja católica, apostólica romana. E aqui são palavras de Jesus Cristo, tanto no Evangelho de João como no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o 46. Isso é muito sério, meus irmãos. É coisa séria. E diz assim: e adiante de Cristo, lembra do tribunal que eu falei? É diante de Cristo que é a verdade e que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências. Porque o que tiver feito bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Tudo que o homem praticou nesse julgamento, ele vai ser julgado pelas suas obras. Quem praticou boas obras será julgado pelas suas boas obras. Quem praticou mal obra vai ser julgado pela sua mal obra que praticou. Então, isso vai revelar tudo, as últimas consequências, tudo que tiver feito ou deixado de fazer em sua vida, durante a sua vida terrestre, ele vai pagar, ele vai prestar conta a Deus. Então, por isso que essa necessidade. A salvação é aqui. Ou a gente morre salvo, ou a gente morre perdido. Agora vamos para o parágrafo 1040. Diz assim: o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento. Advento é tempo de espera, é tempo de chegada. O Jesus falou no Evangelho de São Mateus: o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho do homem, mas só o Pai que está no céu. Então o Pai conhecerá esse dia de juízo, e Ele que decide o dia do seu advento. Advento, essa palavra advento significa tempo de chegada, tempo de espera. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. E conheceremos então o sentido último de todas as obras da criação e toda a economia da salvação. E compreenderemos os caminhos admiráveis pelas quais sua providência terá produzido tudo para o seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfará de todas as injustiças cometidas com suas criaturas e que seu amor é mais forte que a morte. Esse dia, que vai pegar muito de surpresa,
Quem vai ser pego de surpresa? Aquele que não está preparado para viver a palavra de Deus, para colocar em prática porque não quer. Os justos vão estar sempre preparados. Uma vida de oração e de vigilância, orar e vigiar, para não ser pego de surpresa. Então, o Pai sabe esse dia, o Espírito Santo, Jesus Cristo, mas Jesus quis nos falar assim: seu Pai conhecerá, porque é um Deus em três pessoas, a Santíssima Trindade. Então, o Filho tem que saber esse dia. Imagine se Jesus revelasse o dia e a hora que ele ia voltar. Ninguém ia se preparar, ninguém ia vigiar, ninguém ia orar, ia deixar para a última hora. Então, temos que estar sempre preparados, assim como Jesus nos falou. E quando acontecer esse dia, você vai estar preparado. E aí você vai. Mas se você não estiver preparado, você fica. E o parágrafo 1041. A mensagem do juízo final é o apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Aqui uma citação da carta de São Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O juízo final inspirar o santo temor de Deus. Compromete com a justiça do reino de Deus. Anuncia a bem-aventurança, esperança. Aqui uma citação da carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Da volta do Senhor que virá para ser glorificado na pessoa de seu santo e para ser admitido na pessoa de todos aqueles que o creram. Aqui uma citação da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, de versículo 10. Esse é o juízo final. É o que a igreja ensina sobre o juízo final, que é o julgamento de todos. E aqueles que já morreram e foram diante do tribunal de Cristo foram julgados, o seu espírito, céu, diretamente, purgatório e inferno. Mas aqui está falando da ressurreição da carne. Toda a carne que foi sepultada, a terra vai devolver. A terra, o fogo, a água. Quem praticou bem vai receber um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, o corpo santo, que vai brilhar no céu para sempre, contemplando a face de Deus. Aquele que praticou o mal vai receber um corpo semelhante ao corpo de bicho, que vai queimar pelo século do século no tempo dos infernos. Isso é o que a igreja ensina. Por isso que diz assim, né? Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo segundo João diz assim, capítulo 5, versículo 28. Né? Todos os que repousam no sepulcro virão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para o julgamento, para ser condenado. Então isso é muito sério. E a alma é eterna. A alma não morre, né? É eterno no céu, é eterno no inferno. E essas catequeses tão assustadoras, muitas pessoas nem curtem, muitas pessoas não compartilham, ficam com medo. Tem medo de falar de inferno, tem medo de falar de julgamento, de purgatório, mas sabendo que não tem por onde fugir. Uma certeza que todos nós teremos que iremos morrer, mais cedo ou mais tarde. O dia e a hora nós não sabemos. Por isso que devemos nos preparar. Não tenha medo de falar de inferno, tenha medo de ir para o inferno. Não tenha medo de falar de purgatório. Se prepare para ir para o purgatório, diretamente para o céu. Essa é a realidade que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E nessa última série, vamos encerrar com a catequese de Novos Céus e Nova Terra. Essa é a próxima catequese. Essa série. Muitas pessoas têm medo. Não devem ter medo, devem enfrentar com confiança.
porque isso acontecerá. Tá bom? Que Deus nos proteja, nos guarde, nos ilumine, nos dê força e sabedoria para que nós possamos sempre orar e vigiar para não cair em tentação. Estáveis, todos vão permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.